conhece o Gabigol há quanto tempo? O Gabriel Barbosa? Desde os 14 anos. E ele sempre foi do mesmo jeito? Sempre foi dessa personalidade. Ele só ficou mais bonitinho, que ele deu uma melhoradinha na cara. Muito. Lucas Lima, então, nossa senhora. Lucas Você Lima, precisa tirar outro passaporte, porque se for a foto velha, não embarca. O Gabriel, ele é além de ser um jogador fantástico, ele é um ser humano incrível. Eu admiro muito ele, assim, o nível de maturidade que ele chegou, saindo da onde saiu. Ele é nascido onde? Ele é nascido em São Bernardo. São Bernardo. Ele em São Bernardo, vem também de um ambiente crítico ali, na realidade não era fácil. Comunidade. Então. O pai dele também e a mãe são muito guerreiros, sempre acreditaram, apostaram, abriram mão de muita coisa para estar com ele, para ir para Santos com ele. E por que o Santos? Porque o Santos tinha feito um convite para ele na época, o Pérez que fez essa transição. O Pérez nem era nada no Santos, mas levou ele para Santos, lá para jogar. E aí ofereceram um bom contrato para ele que permitiu ele morar em Santos. Eles moraram em Santos. Novinho, nessa época, aí, 13 anos, por aí? Acho que tinha 13 anos, 12 ou 13 anos. E aí ali ele começou desde pequeno a desempenhar e chamar atenção. Quando ele tinha 14 anos, a gente fechou um contrato da Gatorade para ele. A Gatorade queria contar a história dos quantos litros de suor você precisava para virar um jogador profissional. E depois, quando ele estava no profissional, legal, ela fechou o ciclo da campanha. Que da hora, velho. E foi uma campanha fantástica. Fala muito sobre ele, né? Ele se doa muito. O Gabriel trabalha muito em casa também. Tanto quanto o Lucas, o Anthony e outros clientes. Mas o Gabriel, ninguém sabe, mas ele fica às vezes 4 horas em casa fazendo o regenerativo dele com físio. Ele arrisca todo dia no almoço, segue rigorosamente o cardápio do nutricionista. Então, cara, não tem tanto segredo assim. O cara se cuida. O cara tem a vida um pouco mais longa no futebol e ele é um cara que sabe exatamente onde ele quer chegar. Não é um cara que vai titubear a hora que você faz essa pergunta para ele. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o potencial que ele tem, ele sabe as limitações que ele tem, e ele fala. E ele é um cara que, fora do campo, ele é um cara que tem opinião própria. A maioria dos jogadores não tem. Eu gosto muito disso também. Ele se posiciona, ele tá ligado à moda, a disso. entretenimento, dentro do entretenimento, a música. Ele lembra o Memphis. É isso que eu ia falar. Muito. Lembra o Memphis depois. O bonezinho do Memphis que eu ganhei aqui. Os dois são bem parecidos no estilo de vida. Isso. Eles bem parecidos. Por que ele não deu certo na passagem na Europa? Bom, isso eu posso dizer bem, porque, cara, eu fiquei... Além de a gente ter feito a transferência dele para a Inter, eu fiquei 60 dias com ele lá. Quando ele chegou, a gente estava vivendo um momento de transição da Inter. Os chineses tinham acabado de comprar a Inter, que é o grupo Suning, através do Zhang, que é o proprietário, tinha um filho dele que ficava lá. Existia um conflito muito grande entre chineses e italianos. E os chineses, que tentaram levar o Gabriel para a China uma temporada antes, queriam mais o Gabriel do que a própria Inter de Milão, do que os italianos que estavam lá. E aí ele chegou realmente com uma rejeição grande por parte dos italianos. E jovem pra caramba, tinha 18 para 19 anos, muito novo, estava voando aqui no Brasil, tinha sido campeão olímpico em 2016, e chegou lá como um rei, porque ele foi o terceiro atleta a ser apresentado no auditório da Pirelli. Antes dele o Ronaldo e o Adriano. Aí você imagina, a TV ficou a semana inteira só falando dele. Caraca, imagina a resposta. Então, ele chegou muito grande lá e... Causa uma certa inveja, né? E aí a gente tinha um time cheio de vaidades, tinha o Icardi no time. O Icardi é terrível. Tanto que ele foi tão vítima do processo da Inter que chegou junto com ele o João Mário e o Kondogbia, mais ou menos pelos mesmos valores, os três, e nenhum dos três jogaram na Inter de Milão. Aí ele é emprestado pro Benfica. Aí ele, depois de uma temporada, a Inter queria liberar a vaga, estrangeiro. Tinha chegado, olha só, tinha chegado o terceiro treinador até então com ele. E aí o treinador orientou a gente a sair para poder jogar, e o negócio do Benfica aparece no final da janela. Foi um movimento muito arriscado, inclusive, que a gente fez, porque a gente não queria sair, a gente queria insistir um pouco mais. Mas aí quando o Spalletti fala para ele sair, a gente viu que não ia ter espaço ali. E aí ele vai para o Benfica, foi uma coisa muito complicada. O Benfica vendeu o Mitroglou nos últimos dias de janela, aí abriu o espaço para ele, a gente assinou o contrato lá em Milão, não foi nem em Portugal, no escritório de uma advogada portuguesa, que estava no último dia de janela.
Foi tudo tumultuado, não tinha nada para dar certo no Foi Benfica. muito corrido, não foi muito bem planejado, não teve tempo para isso. Né? O Benfica não foi planejamento. O Benfica foi uma oportunidade e uma indicação da Inter de Milão, porque ele não ia jogar lá. Só que é Benfica, a gente olhou para a oportunidade como um país que seria fácil a adaptação para ele, um time que está sempre acostumado com o brasileiro, um futebol que seria mais fácil para ele jogar. Isso. Só que chegou lá, a gente viu que não era nada disso. O Rui Vitória nem olhava para ele. Putz. Aí a gente começou a entender que era hora de voltar para o Brasil, porque a gente não poderia fazer nenhum outro movimento errado. E aí, quando era hora de voltar para o Brasil, tinha umas 5 oportunidades de clube aqui no Brasil para ele. Tinha Cruzeiro, Mano Menezes estava na época, São Paulo com o Dorival, tinha N oportunidades, e o pai dele bateu o pé e falou que não, a gente vai voltar para o Santos, porque é o time que vai dar o carinho que o Gabriel precisa depois de apanhar 1 ano e meio fora. E fizemos acontecer para o Santos. Ele abriu mão de 1/3 do salário dele para voltar. E por coincidência, o mesmo Pérez que tinha levado ele para o Santos lá atrás era o cara que era presidente. E aí ele oscilou, ele começou muito bem no Santos, não sei se vocês lembram. Lembro. E depois ele oscilou, mas a torcida apoiou. Ele foi artilheiro do Brasileirão? Foi artilheiro do Brasileirão. Né? Aí começou o Flamengo. Ele foi artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil, se eu não me engano. Ele fez gol no Corinthians, eu lembro. E aí a gente vai receber a premiação do Brasileiro lá no Rio. Tá eu, ele e o Cauê, que é o nosso assessor de imprensa, que não tá aqui. E aí lá no Rio, o Brás tava... Eles tinham sumido do Flamengo naquela época, o Brás e o Landinha. Aí tava o Brás e o Bruno lá na premiação. E a gente tá com um amigo nosso que chama Gagal Tavares, do Rio, que é um cara emblemático no Rio. E aí eu falo, o Gabriel cantando o hino do Flamengo lá no meio da premiação, saindo no tapete vermelho. Aí tinha mais de 40 jornalistas do lado de fora, e os jornalistas perguntando para ele, não sei, aleatoriamente, se você vai vir pro Flamengo, Gabriel, não sei o que lá. Ele fala com o meu empresário, e todo mundo me olha. No tapete vermelho na saída. Você tá lá pra isso, ué. Empresário achei que ia ser um evento tranquilo. A partir dali a gente foi jantar no Paris 6. Os restaurantes ficam abertos, são poucos. Ele e o Gagal. E aí eu peço pro Gagal me apresentar pro Marcos. E foi assim que aconteceu. Aí eu entrei em contato com o Marcos e começamos a costurar. E aí a história... E aí deu no que deu. Aconteceu. O homem foi artilheiro de tudo lá. Ganhou tudo, né? Ele ficou 1 ano emprestado ainda, né? No Flamengo. Depois de 1 ano, o Flamengo exerceu a compra dele. O patamar dele como jogador, assim, você acha que muda depois daquele jogo da Libertadores contra o River? Total. Ali muda muito. Ali mostra ele já vinha sendo artilheiro há alguns anos, né? No Brasil. Acho que já tinha de tudo, 3 ou 4 Copa do Brasil. Copa do Brasil, Brasileirão, tudo. Quando ele decide uma Libertadores, mostra o poder de decisão que ele tem. E aí, para um camisa 9, isso é fundamental. Depois decidiu outra também. E não foi com um gol só, né? Foram 2 gols. Né? Em 5 minutos. Time bom do cara. E um jogo horrível, que é um jogo que é de poucas oportunidades. O Flamengo estava muito mal no jogo. Tava mal no jogo. Eu vi aquele jogo, eu achava que estava decidido. Eu achei que o Flamengo ia amassar. Eu achava que estava decidido também. A gente estava no estádio tava com o pai dele, inclusive. O Prato entra, perde uma bola no meio campo, no que dá o primeiro gol. Ele erra um passe, né? O Arrascaeta dá aquele passe pra ele. Arrascaeta. O time também ajudou, né? Porque ele só joga do lado de Arrascaeta, Bruno Henrique. Arrascaeta dá raiva ver ele jogar, parece que é fácil. Gabigol, ele é centroavante? Ele é um atacante. Se você pôr ele como 9, você vai matar as características dele de um atacante veloz. Tanto que ele jogou com o Pedro, que é um 9. Tanto que ele jogou com o Pedro na época do Dorival e aceitou se realocar para a beirada. E aí tem muito o Gabriel também, que todo mundo fala que ele é intransigente, que é um cara insensato. Ele aceitou, o Dorival veio falar com ele, ele aceitou realocar a posição para poder jogar com o Pedro. E deu super certo. E o Pedro foi para a Copa do Mundo. E ele não foi. Exatamente.